Metadona é uma medicação que está bastante na moda, principalmente nas anestesias poupadoras dos opioides de uso mais comum e também nos episódios de terapia intensiva, onde a gente vai ter principalmente aquele paciente que está fazendo abstinência opioide. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é, a gente tem um controle álgico no pós-operatório dos pacientes ao redor de 50%. Ou seja, uma taxa muito baixa, porque uma das prerrogativas do anestesista é tratamento da dor aguda e, no meu entender, de maneira eficaz e rápida. No meu entender, o paciente não tem que ficar com dor. No meu entender, o paciente tem que acordar da anestesia. Se experimentar algum episódio álgico, a gente conseguir resolver isso da forma melhor e mais rápida possível. Tá? Então, geralmente, o que eu acho interessante? A maioria dos serviços, se você entregar a prescrição, esperar fazer, tem toda a rotina de buscar na farmácia, de administrar, de preparar. Pós-operatório imediato, tá? O paciente você levou para recuperação e está com dor, eu mesmo medico. Vou lá, pego a medicação, vou e faço. Isso transmite para o paciente também um maior grau de confiança, que, no nosso caso, é o que a gente espera, é o que a gente gostaria, tá? A melhor satisfação do paciente. No ambiente da terapia intensiva também. Às vezes você leva um paciente com dor para a UTI e o intensivista está lá e a grande função é resolver a dor de forma rápida. Então, o que eu falei para vocês, que 50% dos pacientes têm dor. Então, vamos utilizar dos medicamentos que a gente tem na mão e a metadona é uma delas, tá? Então, manejo de dor pós-operatória, a metadona funciona muito bem, tá? É um opioide de ação rápida, de potência elevada e de meia-vida longa. Ou seja, ele tem o seu valor no manejo da dor aguda e da dor crônica. Vamos lembrar que existem casos descritos na literatura de o quê? Da gente ver que a medicação que a gente vai fazer, principalmente os opioides, podem induzir hiperalgesia e dor crônica. Isso é um pouco antagônico, mas é um efeito dos opioides, infelizmente. Metadona principalmente foi utilizada para quê? Para controle de dor crônica. O paciente está usando uma dose alta de morfina, por exemplo, paciente oncológico, e aí você quer acrescentar uma medicação no esquema de dor, ou paciente com muitos efeitos colaterais da morfina, você quer transicionar para metadona. Ou o paciente que faz abstinência ao opioide, você quer desmamar o paciente do opioide que está em uso crônico e o paciente começa a ter síndrome de abstinência. Nesse caso, a metadona é mais do que indicada também. O que a gente vai falar da metadona? Vamos lá. Primeiro, apresentação. Você tem comprimido de 5 e 10 miligramas e você tem a apresentação parenteral, que é uma ampolinha de 1 ml com 10 miligramas por ml. Só para a gente ilustrar aqui um pouco, o nome técnico 6-dimetilamino 4-difenil-3-heptano, maravilhoso, não vai servir para nada, só para o químico que desenvolveu. Síntese dela em 1937, é um agonista potente do receptor Mi, atuando de forma central e periférica, é um antagonista não competitivo do NMDA igual a ketamina e um inibidor de recaptação de nora e de serotonina. Alta solubilidade lipídica e alta ligação à proteína, explicando a sua meia-vida bem longa. Metabolização não é pelo P450, é pelo PB2B6 e você tem os metabólitos bem ativos que explicam a sua meia-vida de até 60 horas. Entre 15 e 60 horas de meia-vida plasmática. Nenhum outro opioide de uso clínico tem uma duração tão longa, tá certo? Isso tem a parte boa e tem a parte ruim que nós vamos explicar no decorrer do vídeo. Seguindo, potência bem equiparada à morfina, mas no decorrer da progressão das doses, você pode ter um efeito, às vezes, até mais potente que a morfina, tá certo? Isso também tem as suas vantagens, tá? Um dos usos clínicos que a gente pode ver é a transição da morfina para a metadona. Então, o paciente que usa até 90 mg de morfina, você faz uma transição de dose de 4:1, até 300 de 8:1 e maior que 300, 12:1. O que seria isso? Então, o paciente está utilizando, por exemplo, 20 mg de morfina, tá? Por dia, quanto que você vai dar de metadona para esse paciente? Lembra que até 90 miligramas, a transição é de 4:1, ou seja, uma parte de metadona para 4 de morfina. Então, se o paciente está usando 20 miligramas de morfina por dia, você vai dar para ele
5 miligramas. Tá certo? Isso dividido ao longo do dia. Então, quando você vai fazer para conversão venosa, então você divide, corta essa dose em 50%. Então, se você ia dar 5 miligramas, você vai dar 2,5. Tá? Início de ação muito rápido, ao redor de 5 minutos. Você começa a fazer as doses iniciais e você vai atingindo um efeito cada vez mais potente. Isso é interessante da droga. Então, analgesia bem potente, analgesia sustentada e de longa duração. Além disso, tratamento de dor neuropática pelo antagonismo do NMDA e pela recaptação de nora e serotonina. Beleza? É bastante informação, pessoal, mas assim, a parte, vamos dizer, mais prática vai vir no decorrer do vídeo, tá? Efeitos respiratórios. Pode causar depressão respiratória, principalmente a menor reatividade da concentração do CO2 em nível bulbar. Então isso é inerente ao agonismo do receptor Mi. Outros efeitos colaterais da droga: náuseas e vômitos pelo agonismo do receptor Mi, constipação e você pode ter tolerância e abstinência e abuso, principalmente. Então você também tem abuso com metadona. Então vamos lá, que dose eu uso? Vários estudos, de 0,15 a 0,3 miligramas quilo. Tem estudos mostrando, paciente jovem faz 20, paciente idoso começa com 15. Não concordo com nada disso aí. Qual que é a forma mais correta de se você fazer? Você tatear a dose dos pacientes. 0,1 miligrama por quilo, você não erra. Tá? 0,1 você não erra. Além disso, no intraoperatório você vai perceber que você vai consumir muito menos opioide convencional se você fizer a metadona na indução. Cirurgias de estimulógico importante, como escoliose. Cirurgia com escoliose demora bastante, o estímulo de dor pós-operatória é enorme. Você faz metadona na indução, muito provavelmente você não vai precisar fazer um opioide pós-operatório, porque o efeito dela dura bastante. Isso causa, pessoal, para o paciente um conforto sensacional. Então, vamos lembrar dessa medicação. No ambiente da emergência, ela tem um efeito de 5 minutos para começar a funcionar, então talvez também tenha a sua indicação. Agora, problemas, meia-vida longa. Ou seja, se um paciente intoxicar com metadona, você usando a naloxona para reverter, lembra que o efeito da naloxona é de 45 a 90 minutos. Isto é, o seu opioide tem uma meia-vida muito maior. Provavelmente esse paciente, se tiver grave, você vai precisar fazer infusão contínua de naloxona. Ah, mas eu posso fazer infusão contínua de naloxona? Pode. Nós vamos fazer um outro vídeo para explicar exatamente sobre a naloxona. E vamos lembrar, principal efeito colateral da metadona, o que seria? Intervalo QT aumentado. Mas pessoal, isso aí é paciente que está usando doses acima de 120 miligramas por dia. Então, não é muito a nossa realidade. Beleza? Pessoal, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para você ajudar a gente a difundir o conhecimento. Beleza? Um grande abraço.